O capixaba poderá experimentar este ano uma novidade, o Registro de Identidade Civil, RIC, que deverá substituir todos os documentos que portamos por um único número. O primeiro estado da federação que vai implantar esse sistema será o Rio de Janeiro, por intermédio do Detran. O segundo estado, que tem a possibilidade de utilizar o RIC, poderá ser o Espírito Santo. E o pai dessa ideia é capixaba, mais especificamente de Colatina, ex-professor de administração de patrimônio da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e atualmente diretor da Associação dos Aposentados da Vale. É o senhor João César Moraes. É exatamente com ele que a gente fala agora. Boa tarde, senhor João, prazer ter aqui. Boa tarde, Jane, prazer é meu. Senhor João, o senhor idealizou essa ideia já há algum tempo. O senhor, inclusive, mandou para ex-presidentes, né, Sarney, Collor. Como foi que o senhor teve essa ideia e quando que o senhor começou a divulgá-la? Essa ideia é o seguinte, eu trabalhei na Vale do Rio Doce e fui um profissional da área de administração de bens patrimoniais. E no controle de área de bens patrimoniais, eu fui depois chamado para trabalhar na Rede Ferroviária Federal, que era fazer um levantamento patrimonial de todos os bens da rede no Brasil todo. E o sucesso daquele trabalho, inclusive com elogios do Banco Mundial e tudo, me levou a desenvolver um número. Eu senti que realmente eu teria condições, já que eu uniformizei 14 tipos de registros dentro da rede ferroviária, eu achei que eu teria condições de fazer um número único também do cidadão. Idealizei essa ideia, coloquei essa ideia no papel e depois de testada várias vezes e tudo, a gente começou a enviar para ministros, para presidentes, mas a gente só recebia telegrama de agradecimento. E o último telegrama que eu tenho realmente de agradecimento é do Itamar, que me agradeceu. Tinha do Antônio Brito, quando ele foi ministro também, do Sayad, quando foi ministro, eu também mandei, mas só ficou nisso daí. Depois eu entreguei, em 91, eu passei essa ideia para o senador José Inácio, esperando que o João Santana, que era ministro, ia fazer um cadastramento geral do INSS, implantasse isso aí, porque seria o começo. Também não teve resultado. E mais tarde, com o apoio dos meus colegas de Vale, eu me candidatei a deputado federal, peguei uma suplência e faltando 15 dias para terminar o mandato, eu entrei e nesses 15 dias eu coloquei 2 projetos. Um é esse projeto e um outro muito parecido, que é também a padronização da numeração de chassi de veículo, que é parecido com isso daí. Mas essa identidade, ela realmente foi, como diz assim, a grande necessidade que nós temos de facilitar o cidadão no seu dia a dia do convívio com os seus documentos. Então, hoje nós temos vários documentos, que nós podemos diminuir a quantidade desses documentos e unificar o número de todos eles. Senhor João, como é que a ideia funcionaria na prática? Quer dizer, assim que uma criança fosse registrada, ela já receberia esse número e esse número vai acompanhá-la para o resto da vida? Exatamente. A ideia nossa, inclusive, o projeto foi um pouco alterado, porque eu apresentei o projeto com a perda do meu mandato, o fim do meu mandato. O Pedro Simão, depois como senador, apresentou o projeto que também era mais ou menos semelhante ao meu, mas na hora da regulamentação desse projeto, que eu também participei, fui chamado pelo ministro com portaria, tudo nomeado, nossa ideia não prevaleceu do número que nós estabelecemos. A numeração foi uma numeração seguida e a gente imaginava que o controle deveria ser feito pelo IBGE, onde você teria condições de estabelecer já a população, qual a idade da nossa população, quantos nasceram, em que dia que nasceu, a hora, tipo de sangue, você vai ter condições de fazer tudo isso. Então, o Ministério da Justiça absorveu isso, porque o IBGE, numa reunião, falou que não tinha condições de fazer esse trabalho, o Ministério absorveu, junto com a Polícia Federal e o Departamento de Segurança Federal, vão fazer esses trabalhos. Já foi uma comissão, Jane, aos Estados Unidos, para lá no FBI, ver como é que é feito o serviço na América, né? E nós estamos agora já... Porque lá nos Estados Unidos, seu João, o número mais importante do documento é o número da Previdência. Se não tiver aquele número da Previdência, inexiste nos Estados Unidos como cidadão, não é isso? Exatamente. Mas eles não têm um número único não, né? Não, eles têm... Esse é o mais importante, mas eles têm outros. Têm alguns números lá, eles até questionam, segundo a gente tem informações, questionam esse problema do número único, que acham que a população será muito fiscalizada pelo governo. Mas eu defendo a inclusão do número único pelo seguinte: nós constantemente estamos sendo reclamando dos governos que não tem dados sobre a população. Se nós não temos dados da população, essa é uma possibilidade que a população vai ter, o governo vai ter, de conhecer a sua população. Quem é quem, aonde está? Qual é a minha população? Qual é a idade da minha população? Não é isso? Então você vê hoje, eu tenho sempre falado nisso aí, hoje você tem uma vacinação de crianças.
Aí se remete tantas mil vacinas para um estado, tantos para um município, tantos para outro município. Na hora, falta no município, sobra no outro. Com esse controle, você já vai ter uma condição mais fácil de fazer isso. Seu João, se por um lado é bom, porque a gente teria um único número, e só... Como seria uma cédula? Certo. Com uma carteira? É uma carteira de identidade, onde o cidadão vai colocar suas impressões digitais. Digital. Essa impressão digital com a foto vai para um controle nacional, tá certo? Hoje, Jane, nós tivemos a oportunidade de ver lá durante essas reuniões que nós tivemos em Brasília, foram apresentadas a uma pessoa só com 27 carteiras de identidade, um em cada estado. Hoje, nesse novo sistema, se eu colocar meu dedo lá, tirar minha carteira, perder minha carteira e alegar que eu perdi a minha carteira ou não tirei ainda e querer tirar outra, com as impressões digitais, vai testar e não vai ter essa possibilidade da pessoa tirar a carteira. É verdade. Então, a ideia... Não só a carteira de identidade, né, seu João? Carteira de trabalho é tão comum, uma pessoa muda de estado, tira outra carteira. Né? CPF, às vezes a pessoa tem vários números de CPF. Vários números de CPF. Então, aí isso tudo vai ser centralizado. Porque essa reunião em Brasília, da regulamentação dessa lei, participaram praticamente todos os ministérios, 19 ministérios participaram. Então, é desse conjunto de ideias, dessas discussões todas, inclusive a comunidade solidária também participou, é muito importante. Participou representante da OAB, representante da Federação dos Bancos, dos cartórios. Então, hoje o neném nascendo, ele vai ser cadastrado nesse número único. Então, a partir daquele momento, aquela certidão dele vai ter o número que vai servir para todos os documentos. Que vai acompanhá-la a vida inteira. Exatamente. Agora, nós que já estamos... Aí fica tudo, seu João, englobado. Título de eleitor, CPF, tudo é um número só. Inclusive, o representante do Tribunal Superior Eleitoral nos garantiu que já tem uma decisão do tribunal de não se emitir mais o título de eleitor. Basta você ter essa carteira de identidade única, você está livre do cartão do título de eleitor. Quer dizer, que despesa, né, que se cortaria. Tudo se diz aí também que o CPF também vai ser anulado também, entendeu? A carteira de saúde vai valer essa carteira, porque já existia, Jane, nós tomamos conhecimento lá, que o Ministério da Saúde já estava fazendo uma carteira de saúde do brasileiro. Nossa, quer dizer, era mais um documento. Então, com isso aí, nós vamos eliminar esse trabalho. E esse trabalho, por exemplo, no Rio, que vai ser o primeiro estado, vai ser o modelo, né? O DETRAN foi escolhido para implantar. É uma coisa interessante, você vê, o DETRAN faz o trabalho que era para ser feito pelo Félix Pacheco, que é o Instituto de Identificação. Mas é que o DETRAN, o major Luiz Abranches, que é o nosso representante também na comissão, ele desenvolveu um trabalho, vem fazendo um trabalho muito bom à frente do DETRAN, e o general Dionélio Morosini, lá em Brasília, diretor do departamento, né, achou que seria interessante ele começar esse trabalho por lá. Por quê? Ele tem recursos financeiros, já vão investir 25 milhões de dólares nesse trabalho, tá certo? Ele já tem uma experiência, inclusive eu conversei com ele essa semana, se colocou à disposição do Espírito Santo para fazer esse trabalho, inclusive a possibilidade até, Jane, de repente, de nós até nos juntarmos com o Rio de Janeiro para absorver aquele know-how e utilizar até o maquinário do Rio, já que o Rio tem uma população bem maior do que a nossa, né? Nós menores. De repente, nós podemos até juntar com o Rio de Janeiro e fazer o nosso trabalho o mais rápido possível. O senhor acha que nesse trabalho de recadastramento de toda a nação, né, todos os brasileiros, todos os cidadãos, isso vai levar um tempão, né? Claro. A gente presume que seja gasto aí 5 anos. 5 anos? 5 anos. Mas eu acho que um estado pequeno como o Espírito Santo, se nós fizermos um trabalho distribuindo isso a nível de prefeituras e todo mundo colaborando, nós vamos ter um trabalho bem mais rápido e bem mais eficiente também, né? Seu João, uma curiosidade, eu estava falando anteriormente, eu disse assim, se por um lado é muito bom que a gente se livra desses documentos, por outro lado é perigoso. Eu vi um filme, há pouco tempo, justamente nos Estados Unidos, onde a forma de se eliminar um cidadão era desaparecer, quer dizer, no sistema de computador, eliminar o número dele da Previdência. Então ele inexiste. Aquela pessoa não existe, não é? Então, quer dizer, o mesmo risco nós correríamos aqui, né? Se há um erro, se há uma falha, o senhor não existe. Mas acontece porque só tem um número, como é que o senhor vai provar? Acontece o seguinte, é que esse sistema, Jane, ele tem duplo controle. Vai existir um controle separado, inclusive, do prédio do Ministério da Justiça, um caso de um incêndio, qualquer problema, ele ser arquivado separado. Então, essa facilidade aí, que aparentemente parece ser não é muito fácil o cara chegar e eliminar, né? Ela não vai ocorrer.
Tá? Certo. Quer dizer que então o brasileiro ficaria com 2 documentos. O passaporte, que vem aí um novo passaporte digitalizado, moderníssimo. Inclusive vem uma carteira profissional nova que já estava sendo elaborada, que foi até suspensa também, né? justamente por causa desse trabalho. Quantos documentos a gente elimina, Sr. João? Uns 6, né? Não, carteira de habilitação, carteira de trabalho, nós chegamos CPF, à conclusão, identidade, TID de eleitor, PIS-PASEP, só aqui nós contamos 6. Nós contamos 11 documentos do dia a dia. Ao todo, nós identificamos 21 documentos. Porque são vários documentos. Sua certidão de nascimento é um número. 21 documentos nós temos. Sua carteira, sua certidão de registro civil é outra. Então, por aí vai embora. É verdade. Registro na OAB é um número, registro no medicina é outro. É verdade. Isso tudo já seria praticamente a Marinha, o Exército e a Aeronáutica tem os números diferenciados. Eles têm 2 registros, eles existem o registro. E foi até... A gente, aparentemente, nós estávamos até preocupados da Marinha, do Exército, da Força Armada, no geral, né? Não aceitar isso. Mas aceitaram de bom grado, vamos dizer assim, e eles vão ter 2 carteiras. Na carteira oficial de militar deles, vai ter o registro do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, mas vai ter o registro único do cidadão. O RIC. Exatamente. Tá bom. Seu João, ó, muito obrigada pelo comparecimento, parabéns, que bom o Capixaba ser o autor, o pai dessa ideia, né, que vai nos dar um único número de identidade. Eu, graças a Deus, como você falou, são anos e anos que a gente está pensando nisso, já fizemos vários, eu era professor também fora, né, dava cursos fora, e toda vez que eu ia, sempre colocava para a turma essa ideia, todo mundo sabe, quando isso vai surgir, quando vai surgir? Verdade. Então agora nós estamos muito próximos dessa ideia. Eu quero agradecer a você Foi um prazer. Dizer que o Espírito Santo poderá ser realmente o segundo estado a fazer esse trabalho. Maravilha. Bom, que bom quando a gente vai para a mídia nacional, o seu João tem até os recortes aí, o Jornal do Brasil ontem também deu em destaque, né? Tá aí. Que bom quando nós, capixabas, ocupamos a mídia pela nossa criatividade, pelo nosso talento, pela beleza das nossas praias. Não pela violência, né? Definitivamente não. Aliás, no próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar com o deputado João Carlos Costa, que está chegou agora no nosso estúdio, está ali atrás das câmeras. Ele participou da reunião do Palácio Anchieta para debater esse assunto, a violência no Estado. Mas vamos falar também da convocação à extraordinária lá no Congresso Nacional, que começa amanhã. O Jornal do Brasil de ontem listou aqui, ó, na página 2, a extensa pauta, o que será analisado pelo Congresso. Olha aqui os senhores, para ter uma ideia, olha o tamanho dessa pauta, né? A gente vai saber com o deputado João Costa se isso realmente, o que é mais importante dentro desse pautão e qual a possibilidade dos projetos e emendas a serem aprovados. No próximo bloco.